Aqui nesse slide, nós vamos complementar a informação sobre lima que nós começamos a falar lá na aula número 5. Bom, então aqui onde está a seta vermelha, nós temos uma lima, uma ferramenta que é feita de um aço muito duro. Como vocês podem ver ali perto da seta vermelha, essa ferramenta lima, ela tem umas ranhuras inclinadas que servem para cortar a superfície do material quando o operador desliza a lima com pressão sobre a superfície da peça. Então, onde tem aqui a seta verde, nós temos uma outra lima, que é uma lima mais fina, ela tem aquelas ranhuras mais finas, ela chama lima mursa. Então, essa lima mursa é mais para dar um acabamento, para dar um alisamento na superfície da peça. A lima, normalmente, ela trabalha com um cabo ou de plástico ou de madeira, como vocês estão vendo ali na parte preta e alaranjada. Onde está a seta vermelha, está mostrando a lima sem o cabo. Aqui embaixo está mostrando um operador segurando a lima com a mão e raspando a lima com um movimento de vai e vem sobre o material. O material está representado por aquela pecinha de cor azul clara. E essa peça, ao ser usinada com a lima manualmente, ela tem que estar presa na morsa. Morsa é essa parte cinza aí, que é tipo um grampo que prende a peça para ela não soltar na hora que está limando. Agora, quando vai fazer uma usinagem manual de uma peça de aço mais duro, que a lima dificilmente cortaria, existe aqui embaixo, né, essa foto aqui da lima rotativa, para poder conseguir cortar um aço mais duro. Essa lima rotativa é uma ponta, como vocês estão vendo aqui embaixo na figura, e essa ponta a gente pode colocar lá naquela furadeira manual. Ela vai girar rápido e a gente passa ela em cima da peça para poder cortar quando não dá para passar a lima. Então tem essa lima rotativa também. Neste slide aqui, nós estamos vendo aqui em cima um desenho da ponta de um parafuso e do lado direito, ali perto da seta vermelha, um desenho como se fosse a rosca interna na porca. Aqui à direita, a rosca externa seria a ponta do parafuso, ali à direita, perto da seta vermelha, seria a porca, a rosca interna. Então, na rosca, nós temos alguns dados importantes para a gente saber. Então, por exemplo, ali onde está a seta vermelha, nós temos ali a letra D, tá vendo nessa linha de cota que tem as setinhas pretas? Então, essa medida ali com o D minúsculo significa diâmetro menor da rosca, porque a rosca ela tem um diâmetro menor na parte interna e tem um diâmetro maior, né, que é o D azul, na parte externa. Então, para fazer uma rosca com aquela ferramenta macho, nós temos que furar primeiro com a broca e depois passar o macho. Só que a broca, quando vai furar para fazer a rosca, a broca tem que ser menor que a medida da rosca. Então, essa letra D minúscula ali, onde está a seta vermelha, vai representar o diâmetro da broca. E a letra D azul, a letra D vermelha, vai representar o diâmetro do macho que nós vamos roscar. Igual eu falei na aula número 5, para fazer uma rosca na peça, primeiro nós temos que furar com a broca, que vai ter o diâmetro D menor, e depois passar o macho, que vai ter a medida do diâmetro D maior. Então, um outro detalhe também importante saber sobre a rosca é aqui embaixo, onde tem a seta verde. Então, chama passo da rosca. Então, o passo da rosca é a distância entre um filete e outro da rosca, como está mostrando ali perto da seta verde, né? Aquele que é o passo da rosca. É uma medida entre a distância de um filete ao outro da rosca. Chama passo da rosca. O passo da rosca vai ser importante para nós aprendermos o cálculo da broca para fazer a rosca. Lá em cima também, lá no parafuso, a gente está vendo lá o passo fica melhor. Lá em cima, debaixo do usinagem azul e amarelo lá,
também está mostrando o passo. Ali está ampliado, né? Melhor do que a figura de baixo da setinha verde. Então, o passo é aquela distância, né, entre um filete e outro, tá? Isso é importante saber. A rosca ela pode ser feita, medida em milímetros ou medida em polegada. Quando a rosca é feita em milímetros, aqui na seta azul, o ângulo de inclinação da rosca em milímetros é de 60 graus. É o tipo de rosca mais usado. E quando a rosca está em polegada, aqui mais à direita da seta azul, o ângulo da rosca é de 55 graus. Mas o mais usado é o ângulo de 60 graus, que a gente chama de rosca métrica. Então, sempre que nós formos representar a rosca métrica num desenho técnico, mesmo numa informação técnica, a gente coloca a letra M, tá vendo aqui embaixo da seta azul, uma letra M azul. Então, essa letra M ela vai representar para nós no desenho rosca métrica, ou seja, rosca em milímetro, cujo ângulo é de 60 graus. Mas quando a rosca está em polegada, a gente não usa a letra M. Olha um pouquinho aqui mais para frente, para a direita, a gente usa uma letra W. Então, essa letra W, lá no desenho técnico, vai indicar que a rosca está com medida em polegada. E a letra M vai indicar que a rosca está com medida em milímetros, né? Então, isso é importante, né? Saber o D menor lá na seta vermelha, que é o diâmetro menor da rosca, que vai ser igual ao diâmetro da broca que nós vamos furar a peça para fazer a rosca. E o passo da rosca ali na seta verde, né, é aquela distância que eu estava comentando ali, que vocês podem ver no desenho. Aquela distância pequenininha ali entre um filete e outro. Então, tem algumas maneiras de medir esse passo, né? Nós vamos ver no slide seguinte. Bom, medição do passo da rosca. Passo é aquela distância que nós vimos no slide ali anterior, né? De um filete ou outro, é uma distância pequena. Então, o passo da rosca, nós temos alternativas para medir esse passo de uma rosca. Então, uma alternativa, a gente está vendo aqui mais à direita, é usar uma escala, uma régua, né? Para medir a distância lá do filete, né? De um ao outro ali, medir com a régua. Mas medir com a régua, com a escala, fica um pouco difícil, porque a gente não tem referência, né? É um pouco mais difícil. Mas uma outra alternativa melhor que medir com a escala é aqui na direita, medir com um instrumento que chama paquímetro, né? Então, medir com o paquímetro ele tem lá na parte superior dele duas orelhas, né? Duas orelhazinhas, que a gente chama orelha do paquímetro. Então, com a orelha do paquímetro, a gente pode medir o passo lá da rosca do parafuso. Agora, mesmo com o paquímetro, né, ainda fica um pouco difícil. E a maneira mais prática para medir o passo da rosca de um parafuso é usando um dispositivo, né, que chama canivete de rosca. Ele chama canivete de rosca porque ele tem uma abertura tipo aquele canivete que a gente usa para cortar as coisas, né? Mas esse aqui não tem corte, não. Então, o canivete de rosca, são várias chapinhas que tem várias medidas de rosca dele, mais de 30 medidas de rosca, tanto em milímetro como em polegada. Como vocês estão vendo na figura aqui de baixo, no preto e branco, do lado esquerdo, a gente coloca o canivete, uma das partes do canivete de rosca aqui em cima da rosca do parafuso. A rosca que coincidir é a medida que nós queremos. E lá no canivete de rosca vem gravado qual que é a medida do passo. Nós estamos vendo aqui na foto colorida do lado direito, uma ponta de um parafuso e o canivete de rosca lá medindo. Então, observa que o canivete de rosca ele tem lá um cortezinho, parecendo umas ondazinhas, né, que encaixa lá na rosca. Então, a gente vai olhar lá onde está a seta vermelha, qual que é a medida do passo. Então, nessa foto aqui, está mostrando que a medida do passo que a gente verificou com o canivete de rosca foi de 14. Então, a medida do passo aqui é 14. Então, na realidade, isso é para esse canivete de rosca, é uma forma de medir a rosca sem precisar de usar a orelha do paquímetro ou a escala. Então, fica mais certinho. Então, um canivete de rosca só, que a gente tem geralmente lá nas oficinas mecânicas, serve para medir qualquer rosca, porque ele tem lá, igual vocês estão vendo ali, né, várias partes, cada uma com uma medida do passo. Aqui, coincidir
visualmente lá no parafuso é a medida que a gente quer, que já está marcada lá na chapinha do canivete de rosca. Então, o uso do canivete de rosca é bem prático, né? Tem um vídeo lá que eu passei sobre macho que vai mostrar lá o uso do canivete de rosca para descobrir a rosca. Então, a melhor forma de medir o passo da rosca é com esse canivete de rosca, tanto em milímetro, que vai dar a medida da rosca em milímetro, ou em medida da rosca em fios por polegada. Então, isso nós vamos ver lá no próximo slide. Bom, nesse slide aqui, nós vamos ver aqui a fórmula para calcular o diâmetro da broca para fazer a rosca em um furo. Então, como a gente já falou, para fazer a rosca em um furo, nós temos que furar primeiro com a broca, com o diâmetro menor da rosca, e depois passar aquela ferramenta macho manualmente, para a rosca ficar pronta. Então, uma dificuldade inicial é para a gente descobrir qual que é o diâmetro da broca que nós vamos furar para fazer uma rosca de uma determinada medida. Então, aqui nesse retângulo vermelho, aqui com a linha vermelha, está aqui a fórmula que nós vamos usar para fazer o cálculo do diâmetro da broca para fazer a rosca no furo. Então, esse dB, aqui dB de azul, significa diâmetro da broca, né? Tá aqui num desenho mais embaixo, aqui na setinha azul aqui mais à esquerda. O dB é o que está mostrando aqui nessa figura, nesse desenho aqui, tá vendo? O desenho de uma peça qualquer que tem um furo aqui que o diâmetro dele é o dB, diâmetro da broca. Então, antes de para fazer a rosca, a gente tem que furar a peça com o diâmetro dB da broca, para depois passar o macho com o diâmetro D, como está mostrando a figura do meio aqui, né? Então, o que vai ocorrer? O dB representa o diâmetro da broca. O D, né, é o diâmetro da rosca, esse D preto aqui que está mostrando o desenho. E o P, aqui mais à direita, é o passo da rosca. Olha o desenho, igual eu mostrei no slide anterior. O passo da rosca é aquela distânciazinha ali, né? Lá que está mostrando ali nessa figura aqui do meio da ponta do parafuso. Então, então lá na fórmula, vamos voltar lá na fórmula, lá em cima, com a linha vermelha. dB azul, que é o diâmetro da broca, é o D, que é o diâmetro da rosca, menos a medida do passo. Então, para descobrir o diâmetro da broca, nós temos que medir a medida do diâmetro da rosca, que já vem no desenho técnico, e diminuir pela medida do passo. Só que essa medida do passo ela não vem no desenho técnico. Então, nós temos que, né, em alguns casos, medir com aquele canivete de rosca, que fica mais fácil do que com a orelha do parquímetro. Bom, então, voltando lá na fórmula, lá em cima, na linha vermelha, o diâmetro da broca dB é a medida do diâmetro da rosca, o diâmetro do macho, menos o passo. Aí nós vamos descobrir o diâmetro da broca. Então, vamos supor que o diâmetro, o diâmetro D da rosca é de 10 milímetros e o passo seja de 2 milímetros. Então, eu vou fazer 10 milímetros menos 2 milímetros, vai dar 8 milímetros, que é o diâmetro da broca. Mas nós vamos ver um exemplo mais à frente, tá? Então, aqui nessa figura, nessa foto mais do lado direito, tem a foto do macho e a foto da broca. Então, para fazer a rosca com o macho, primeiro a gente tem que furar com a broca. Agora, na prática, a gente sempre vai saber pelo desenho técnico a medida do macho, que é o diâmetro D maior, aquele D maior, né? Vocês estão vendo aqui no desenho, mas do lado esquerdo. Aquele D da fórmula lá em cima, na linha vermelha. E o diâmetro da broca a gente tem que fazer um cálculo, mas é um cálculo simples, né? Que é o diâmetro do macho menos o passo. E o passo a gente vai medir com aquele canivete de rosca, né? Aqui embaixo, onde tem a seta verde, tá? Só para ilustrar aqui para vocês, facilitar a aprendizagem de vocês, está mostrando aqui perto da seta verde uma broca furando o material. Quer dizer, para fazer a rosca, primeiro tem que furar com a broca, e depois aqui seguindo na seta preta, depois que o furo foi feito com a broca, nós vamos passar a ferramenta macho, né, com aquele desandador manual. Então, aqui seguindo a seta vermelha aqui, então para fazer uma rosca, o que a gente tem que fazer primeiro? Furação da peça com a broca. Ou seja, a broca é o diâmetro menor da rosca. E depois, o segundo passo,
passar o macho lá no furo que foi feito com a broca. O macho é o diâmetro maior da rosca. Então, o que a gente sempre tem que fazer é calcular o diâmetro da broca, porque isso não vai vir lá no desenho técnico. No desenho técnico da rosca, só vai vir o diâmetro maior, que é a medida do macho. E para fazer a rosca, como eu estou comentando, nós temos que ter a medida da broca. Aí nós vamos usar aquela fórmula lá em cima da linha vermelha. Diâmetro do macho, que é o diâmetro da rosca, menos o passo, que a gente vai medir lá, como eu falei, com o canivete de rosca, que fica mais fácil. No slide anterior, nós estávamos vendo como que faz o cálculo do diâmetro da broca quando a rosca está em milímetros. Agora, nesse slide aqui, nós vamos ver como é que faz o cálculo do diâmetro da broca quando a rosca está em polegadas. Então, olhando aqui essa figura aqui de cima, que é uma ponta de um parafuso, né, mostrando a rosca. Então, quando a rosca está em polegadas, o passo ele é medido de uma forma diferente. Vocês viram lá no slide anterior que o passo, quando está em milímetros, é aquela distância de um filete ou outro. Agora, quando a rosca está em polegada, o passo ele não é a distância de um filete ou outro. É como está aqui na setinha vermelha. Né? Perto da setinha vermelha aqui, eu pus duas setinhas pretas aqui, né? Onde está escrito aqui de verde, que 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. É isso vocês estudaram lá na aula de metrologia. Então, o passo, quando a medida da rosca é em polegada, ele vem em fios por polegada. Está perto aqui da setinha vermelha. Por exemplo, 16 fios por polegada. Então, significa que dentro da medida de 1 polegada, que dá entre as setinhas pretas, tem 16 fios. Se a gente contar, ela tem 16 fios. Então, quando a rosca está em polegada, a medida do passo, ela vem escrita assim, 16 fios, ou 14 fios, ou 18 fios. Então, diferente de quando é em milímetro, que o passo vem lá. Passo 2 milímetros, passo 1,5 milímetro. Então, nesse exemplo aqui, o passo dessa rosca aqui que está mostrando a figura é de 16 fios por polegada. Na prática, a gente só fala 16 fios. Então, quando você vê lá na rosca 16 fios por polegada, 14 fios por polegada, 24 fios por polegada, é porque o diâmetro da rosca está em polegada. Agora, como que nós vamos, então, transformar essa polegada de 16 fios em milímetro? Porque o diâmetro da broca a gente vai precisar de saber em milímetros. Então, olha aqui onde está a setinha azul aqui do lado direito. A gente vai pegar a medida de 1 polegada, que vocês aprenderam lá na aula de metrologia, que 1 polegada é sempre 25,4. E vamos dividir pelo número de fios por polegada que veio lá no desenho técnico, que nesse exemplo nosso aqui é 16, mas podia ser 14, podia ser 18, né? Então, para calcular transformar esse 16 fios por polegada em milímetro, nós vamos então dividir o 25,4, né, aqui perto da setinha azul, pelo o N. O N é a quantidade de fios. No nosso exemplo lá é 16 fios. Então, olha mais aqui embaixo, no número 1, onde está a setinha azul aqui no número 1. O que a gente escreveu aqui no número 1? Como um exemplo, né? Calcular o passo em milímetros dessa rosca aqui de cima. Então, qual que é a fórmula que nós vimos ali perto da seta azul? A fórmula para transformar o fios, né, da polegada em milímetro é 25,4, né, dividido pelo N. Agora, nesse exemplo nosso, quanto que é o N lá em cima, na setinha vermelha? 16 fios. Então, para transformar esses 16 fios por polegada em milímetro, eu vou aqui no meio, perto da setinha preta, né, no exemplo, eu vou dividir o 25,4, que é 1 polegada em milímetros, sempre eu vou usar esse número, dividir pela quantidade de fios, que no nosso exemplo é 16. Então, se a gente dividir e fazer na conta, na calculadora, 25,4, que é o valor de 1 polegada, dividido por 16, nós vamos achar 1,58, que vai ser o passo em milímetros, aqui onde está escrito, onde está de preto aqui, o passo escrito entre parênteses.
Então, o passo dessa rosca aqui em milímetro é 1,58. Quer dizer, a gente fez a transformação dos 16 fios por polegada para milímetro, que foi lá onde está a setinha azul, dividir 25,4 pelo número de fios. O número de fios foi 16, né? Aqui no meio onde está a setinha preta, 25,4 dividido por 16 deu 1,58. Então eu sei que o passo dessa rosca em milímetro é 1,58. Então eu vou guardar esse valor aqui para fazer a conta lá para chegar no diâmetro da broca. Vamos olhar aqui no número 2 aqui no meio. O que é o número 2? Segundo passo, né? Transformar a medida em polegadas para milímetros. Então, vamos supor, como exemplo, vamos supor que a medida da rosca lá do desenho é 5/8 da polegada. A medida da rosca, 5/8 da polegada e o 16 fios que nós já vimos lá em cima. Então, o que nós vamos ter que fazer? Transformar esse 5/8 da polegada, que seria o diâmetro maior da rosca, em milímetro, como vocês já aprenderam lá na aula de metrologia. Mas recordando aqui da aula de metrologia, como é que faz para transformar 5/8 da polegada em milímetro? Então a gente divide o número 5 pelo número 8. Igual está aqui debaixo do número 2, no exemplo. Eu vou dividir o número 5 pelo número 8, fazer a conta na calculadora. 5 dividido por 8 dá 0,625. Então eu vou pegar esse 0,625 e multiplicar pelo valor padrão de uma polegada, que é 25,4. Então o que eu fiz? Para transformar 5/8 da polegada em milímetro, dividi o 5 pelo 8, quer dizer, o número de cima pelo número de baixo, deu 0,625. A gente vai usar esse resultado 0,625, seguindo aqui na setinha preta, e multiplicar por 25,4 aqui no vermelho. Multiplicando na calculadora 0,625 por 25,4, vai dar a medida de 15,5. Então, aqui na seta alaranjada. Então, isso significa que na seta alaranjada, que 5/8 da polegada equivale a 15,5 milímetros. Como vocês já aprenderam na metrologia, que eu só recordei. Então, o que é esse 15,5 milímetros? É o diâmetro do macho, o diâmetro maior da rosca, que é em polegada, que é o 5/8, que é a mesma coisa que falar 15,5 milímetros. Aqui a gente transforma tudo para milímetro para ficar mais fácil fazer o cálculo. Então a gente tem lá em cima, né, no primeiro lá, calcular o passo em milímetros, a medida do passo, que é 1,58, está lá escrito de preto lá, perto da palavra passo entre parênteses. E o diâmetro da rosca, o diâmetro do macho, que o desenho deu 5/8 em polegada, nós fizemos a transformação, deu 15,5. Então nós vamos usar esses dois dados aqui, ó, o 1,58, que é o passo, e o 15,5, que é o diâmetro da broca, o 15,5 que está aqui em azul. Então agora no terceiro passo aqui, no terceiro item, nós vamos então agora calcular o diâmetro da broca. Então nós vamos usar, quer dizer, o diâmetro da broca vai ser igual o D, né, que nós vimos lá no slide anterior, o D menos o P, né? O diâmetro do macho, que é 15,5, que a gente calculou lá na seta laranjada, menos o passo, que a gente calculou lá em cima, né, no item 1. Então 15,5 menos o 1,58, fazendo essa conta na calculadora, dá 14,2. Então, para fazer para o diâmetro da broca, para fazer uma rosca de 5/8 com 16 fios por polegada, é 14,2 milímetros. Então, quando está em polegada, o que a gente tem que fazer? Igual eu mostrei aqui no início, a gente pode ver lá no número 1, aqui, ó, no calcular o passo. Primeiro é calcular o passo, ou seja, dividir sempre 25,4, que é onde está de verde, pela quantidade de fios. Nesse exemplo que nós estamos fazendo aqui, a quantidade de fios é 16. É 16, está lá na setinha vermelha lá em cima. Então, eu dividi 25,4 por 16, deu 1,58, que é o passo em milímetro, que eu vou usar lá embaixo no item 3, para calcular o diâmetro da broca. Agora, como exemplo aqui,
o diâmetro do macho seria 5/8, é um exemplo. Então, 5/8 eu vou ter que transformar em milímetro, igual a gente aprendeu na metrologia, né? 5 dividido por 8 dá 0,625, seguindo aqui a setinha preta, 0,625 vezes 1 polegada em milímetro, que é 25,4, fazendo a conta, dá 15,5, na setinha alaranjada. Então, eu vou pegar aqui o 15,5, que é o D. Lembra lá da fórmula do slide passado? dB é igual a D menos P. Então, o 15,5 vai ser o D. Eu vou diminuir do passo 1,8. 15,5 aqui é azul aqui embaixo, menos 1,58 que é o passo, vai dar 14,2. Então, 14,2 seria o diâmetro da broca para fazer uma rosca de 5/8 da polegada com 16 fios. Nós vamos ver um outro exemplo lá, tá? Então, é só para vocês verem que para transformar, para calcular o diâmetro da broca quando a rosca está em polegada, é desse jeito. Agora, é mais raro, é mais comum a gente ter o diâmetro da rosca sempre em milímetro, que foi o caso do slide anterior. Aqui eu estou mostrando para vocês saberem também que quando a rosca estiver em polegada, tiver o passo em número de fios, como é que vai fazer para calcular? Mas a fórmula fica aquela mesma, D menos P. Nesse slide aqui, nós vamos ver um exercício resolvido para cálculo do diâmetro da broca. Igual nós vimos ali no slide anterior, agora nós vamos simular um exercício aqui resolvido, nós vamos fazer juntos, tá? Então aqui nós temos a figura aqui, é uma foto do macho, né? Vocês já conhecem essa ferramenta macho. Então, na ferramenta macho, vem gravado aqui, tá vendo a setinha preta? Já vem gravado lá no macho a medida do macho e o passo do macho. O passo do macho. Agora, lembra que eu falei que quando tem uma letra M, é porque a medida do macho está em milímetro? E quando tem a letra W, está em polegada. Mas aqui vocês estão vendo perto da setinha preta que está gravada no macho M12, aí tem um X, esse X é por M12 por 1,5, né? Não está quase dando para ver a vírgula ali, né? M12 por 1,5. Então isso já vem gravado no macho. Não precisa do engenheiro falar para nós, não precisa do supervisor falar para nós. É só olhar lá no macho, nós vamos ver gravado nele, né? M12 por 1,5. É bem pequenininho mesmo, mas é fácil de ver. Então vamos ver o exercício lá, onde eu escrevi de azul, exercício 1, né? Eu vou resolver aqui para vocês verem. Então, vamos ver o que está pedindo no exercício 1. Calcular o diâmetro da broca para abrir uma rosca M12 por 1,5 utilizando o macho. Agora, de onde que a gente tirou esse M12 por 1,5? Olhando lá a gravação no macho. Então, olhamos a gravação no macho, está a M12 por 1,5. Agora, o M é só para eu saber que essa rosca, esse macho, é milímetro. Para ficar mais, para eu fazer o cálculo do diâmetro da broca. 1,5 é a distância do passo, né? A medida do passo, a distância de um filete ao outro. Bom, então como está em milímetro, está mais fácil. Então vamos ver aqui, ó. Eu escrevi aqui de verde. O M significa que a rosca é métrica, ou seja, a rosca está em milímetro. O passo, que está aqui em vermelho, é 1,5 milímetros. Né? Igual eu falei, de onde que a gente tirou esse 1,5? Olhamos lá gravado no macho. Todo macho vem essa gravação. E qual que é o diâmetro da rosca? É o que está lá no macho, perto da letra M, né? Que é o 12 azul lá. Né? Que tirou lá, olha a setinha preta, né? Pegamos lá da gravação do macho. Agora, o que nós queremos, o que nós precisamos de fazer agora? Calcular o diâmetro da broca. Pus uma interrogação vermelha aqui. Então, eu tenho que o macho mede 12 e o passo da rosca é 1,5. Então, nós temos que calcular agora o diâmetro da broca. Então, aqui, né, eu pus uma foto aqui do macho e uma foto da broca. Então, porque para fazer a rosca, nós vamos ter que furar com a broca e depois passar o macho. E o diâmetro da broca não pode ser 12, ele tem que ser menor que 12, né, para poder fazer a rosca. Então, vamos ver aqui no próximo slide qual vai ser a solução para a gente calcular o diâmetro dessa broca aqui, sabendo que a medida é M12 por 1,5 passo. Então, nesse slide aqui, nós vamos ver a solução do problema.
Então lembra lá da fórmula que nós vimos no slide passado, né, no slide anterior, aqui debaixo do solução que está escrito vermelho, a fórmula é assim, ó, o dB é diâmetro da broca. Então dB azul é igual a D maior menos o P. D menos o P. O D é o diâmetro da rosca, né, do macho, e o P é o passo. Então a fórmula que nós vimos lá naquela hora é essa. Então vamos ver aqui embaixo como é que a gente vai aplicar aqui a fórmula, né? Então, descendo aqui embaixo, ó, o D da broca, que é diâmetro da broca, é igual a 12, que é o passo, que nós vimos gravado no macho, menos o 1,5, que é, perdão, 12 é o diâmetro da rosca, menos 1,5, que é o macho, que é o passo. Então, a gente fizer essa conta, né? 12,5 menos 1,5, nós vamos achar aqui embaixo que é 10,5. Então, 10,5 milímetros vai ser o diâmetro da broca. Então, como é que eu cheguei nisso? Vamos voltar lá onde está escrito solução de vermelho, usando a fórmula. dB, que é o diâmetro da broca, tá azul, é igual a D menos P. D é o diâmetro do macho, que estava gravado no macho, menos o P, que é o passo que estava gravado no macho também. Então, o diâmetro da broca é 12, que estava gravado no macho, menos 1,5, que também estava gravado no macho, que é o passo. 12 menos 1,5, fazendo a calculadora, dá 10,5 milímetros. Então, o diâmetro da broca, para fazer essa rosca de M12, vai ser 10,5 milímetros. Agora, como é que eu vou achar isso lá na broca? Eu tenho uma caixa lá cheia de broca. Como é que eu vou descobrir qual que é a broca que é de 10,5 no meio lá de 385 brocas que está dentro de uma caixa? Então, lá na broca vem também gravado. Olha a setinha vermelha aqui, ó. Lá na broca vem gravado também nela, lá. 10,5. Toda broca vem gravado. Agora, eu posso pegar aquele instrumento que chama paquímetro e medir na broca, ali na haste ou na ponta da broca, para ver aquela medida. Mas a broca já vem escrito lá se eu não tiver o paquímetro para medir. Então, observa, está bem pequenininho, onde eu pus indicando com a seta vermelha lá. 10,5, né? É o diâmetro da broca. Lá dá pra, toda broca vem essa gravação. Então, eu vou usar a broca para fazer o furo lá na peça, para depois fazer a rosca com o macho de 12, a broca de 10,5. Aqui eu pus uma foto aqui do lado, só para dizer, é uma foto aqui de um pedaço lá da máquina furadeira. Eu tenho a broca lá presa, né? Tá vendo a broca aqui vertical presa lá numa peça que chama mandril, mandril da furadeira, essa pecinha redonda mais gordinha ali. E a broca tá presa no mandril. A peça é essa retangular cinza, e essa parte branca aí, parecendo um leite derramado, é o óleo o óleo refrigerante que a gente tem que pôr lá na ponta da broca na hora que está fazendo o furo. Porque senão a broca vai queimar a ponta. Igual lá no torno mecânico, quando a gente está torneando com a ponta da ferramenta, tem que jogar o óleo refrigerante. Então aqui na furadeira também, para fazer um furo, a gente tem que jogar o óleo refrigerante lá. Ele parece um leitezinho, ele é branco, né? Quando eu jogo um pouquinho lá, para a broca furar. E a peça está presa aqui na morsa para ela não mexer. Então essa broca para fazer o furo para a rosca M12 tem que ser a broca de 10,5 milímetros, né? Então, é a solução daquele problema. Então, onde está escrito solução ali de vermelho, a fórmula é sempre essa. O diâmetro da rosca, que é o mesmo diâmetro do macho, menos o passo, né? Lá no macho já vem gravado, não precisa nem de pegar o canivete de rosca para ver a rosca, porque já vem gravado lá no macho, ok? Então, nós vamos ver um outro exemplo, né, no outro slide. Agora, nesse slide, nós vamos fazer aqui o cálculo do diâmetro da broca, né, um exercício, mas quando está em polegada, igual aquela que eu estava mostrando lá de 16 fios, né? Então, aqui um exercício 2, é só para a gente aplicar o exemplo aqui para calcular o diâmetro da broca quando a rosca está em polegada. Então, vamos ver aqui a fotografia do macho, né? Então, nesse caso aqui, lá no macho, vai vir aqui a gravação em polegada. Lembra que eu falei que quando tem a letra M é rosca em milímetros e quando tem a letra W é rosca em polegada. Olha lá no macho, perto da setinha preta. Então, lá apareceu o W gravado no macho e 3/8, que eu coloquei lá de azul, né? 3/8. Então, a gente sabe que esse macho aqui, a medida dele é 3/8 a polegada. Então, a letra W vai me indicar que é polegada. E né,
não é milímetro, e o 3/8 a medida. Bom, então agora aqui no macho, né, nesse exemplo aqui, não apareceu fios, mas tem uma tabela para isso. Todas as vezes que a rosca for de 3/8, é porque tem 16 fios por polegada. Isso já é tabelado, né? Mas alguns machos já vem também gravado aqui o fio por polegada, que é 16. Então, no exemplo aqui, né? Então, vamos ler lá o exercício 2, né? Calcular o diâmetro da broca para abrir uma rosca W 3/8 da polegada por 16 fios por polegada. Então, a informação que a gente tem, né? E que vem gravada no macho também. Então, o W, né? Como eu falei, o W aqui verde que eu coloquei aqui no meio, significa rosca em polegada. De onde vem esse W? É porque lá na Inglaterra, um engenheiro há muitos anos que desenvolveu a rosca, o sobrenome dele era Whitworth, tá vendo? Está escrito aqui entre parênteses, Whitworth, em homenagem a ele, a esse engenheiro que desenvolveu essa rosca há muitos anos lá na Inglaterra, ficou o símbolo de rosca W no mundo inteiro, tá? Por causa desse sobrenome lá do engenheiro, que era Whitworth, né? Tá escrito aqui. Então, por isso que veio o W, tá? Então, tem o W, a rosca em polegada. Então, o diâmetro da rosca em polegada está escrito lá no macho, vem gravado, 3/8. E o passo, se não vier gravado no macho, tem uma tabela que mostra de polegada que todas as vezes que o macho é de 3/8, o passo vai ser 16 fios. Mas em alguns machos vem gravado também. W 3/8 por 16 fios. Então, o que nós queremos aqui? Calcular o diâmetro da broca para fazer o furo na peça, para depois passar o macho de 3/8 para fazer a rosca. Então, nós vamos ver como é que vai ser a solução aqui no próximo slide. Então, nesse slide, nós vamos ver a solução ali. A solução está escrito lá de corvinho, lá em cima. Primeiro, o que nós vamos ter que fazer? Transformar aquele 3/8 a polegada em milímetro, igual vocês viram na metrologia. O que nós vamos fazer? Dividir o 3 pelo 8. Então, 3 dividido por 8, fazendo na conta na calculadora, dá 0,375 aqui no azul. Então, aqui seguindo a seta preta, o resultado de 0,375, nós vamos multiplicar pelo valor padrão de uma polegada, que é 25,4. Então, 0,375 vezes 25,4, fazendo a calculadora, dá 9,5 milímetros. Então, significa que 3/8 da polegada equivale a 9,5 milímetros, como vocês viram na metrologia. Bom, então agora, aqui embaixo, no meio, nós vamos calcular o passo em milímetros. O passo que estava em polegada, lá 16 fios, né? Olha aqui em cima onde eu escrevi de vermelho, lá, 16 fios por polegada, é que o problema falou para nós no slide anterior. E nós vamos querer chegar no diâmetro da broca. Então, aqui, para calcular o passo aqui no meio, eu vou dividir o 25,4 pelo N, né? Lembra lá, 25,4 dividido por N, mas o nosso N, quanto que é? 16, né? 16 fios. Então, 25,4 dividido por 16 fios está igual aquele exemplo que eu fiz no slide anterior. Dá 1,58, né? Todas as vezes que for 16 fios, vai dar 1,58. Então, 1,58 é o passo. E o diâmetro maior, o D, é 9,5, que está lá na conta de cima. Então, agora nós vamos calcular o diâmetro da broca, que a fórmula é aquela mesma lá. dB, diâmetro da broca, é igual a D, que é o diâmetro da rosca, menos o passo. Quanto que é o D? Nós calculamos lá em cima, 9,5. E quanto que é o passo? A gente calculou ali 1,58. Então, o diâmetro da broca vai ser 9,5 menos 1,58, ou seja, o diâmetro D menos o passo. Então, fazendo essa conta aqui, 9,5 menos 1,58, fazendo lá na calculadora, dá 7,9. Então, 7,9 vai ser o diâmetro da broca para fazer uma rosca de 3/8. Então, sempre que a rosca for de 3/8, 16 fios, a broca vai ser 7,9. Então, pus aqui na setinha azul clara, né, uma foto da broca fazendo furo lá na peça, né? Antes de passar o macho, como eu já falei, tem que furar com a broca para depois passar o macho lá manualmente. Se furar com a broca errada, a rosca sai estragada, o parafuso depois não entra. Tem que ser exatamente 7,9 a broca.
E para achar essa broca, lá no meio de outras brocas, eu posso medir lá cada broca com o parquímetro até achar a de 9 a 7,9. Mas lá na broca, como eu mostrei no slide anterior, já vem gravado lá na broca o 7,9. Já vem gravado lá para não precisar de medir. Então, assim que a gente vê. Eu sugiro vocês aqui assistir essa gravação de novo, né? Essa parte aqui, assiste de novo lá, passa de uma vez, duas vezes, né? Para você entender aqui, porque às vezes a primeira vez às vezes fica um pouco difícil de entender. Mas, né? Isso vocês vão aplicar lá depois naquela outra disciplina na aula prática. Né? Quando você for fazer a aula prática lá da disciplina Processo de Transformação Mecânica. Né? Aqui nós estamos vendo a teoria, lá você vai usar a broca na furadeira, vai passar o macho com o desandador. Então, aqui nós estamos encerrando essa aula 6 e 7 e depois vocês vão assistir a aula 8 e 9.